tem como sua meta, sua pauta, seu olhar, seu horizonte, trabalhar para que as mulheres sejam autônomas, para que elas possam decidir sobre as suas vidas e que elas possam se referir a seu credo religioso e, a partir mesmo desse próprio credo, afirmar o seu direito de ser livres para viver. No início, quando a gente começou a ONG, a gente decidiu que seria fundamental no Brasil haver um grupo que tratasse especificamente da questão da religião. E aquela época, já há 20 anos, em que os grupos evangélicos não eram ainda tão fortes. Então, toda a força era da Igreja Católica e era a força contrária aos nossos direitos e às nossas possibilidades de viver a sexualidade, de decidir sobre a nossa capacidade reprodutiva de maneira autônoma e livre. E então, considerando esse peso da Igreja Católica na nossa sociedade, nós decidimos, como feministas, que nós colocaríamos o foco nesse embate com a religião. Que, por um lado, é um embate, quer dizer, é um embate por quê? Porque a mesma religião oculta das mulheres que seguem essa religião as possibilidades que elas têm dentro do mesmo credo e da mesma doutrina de se afirmarem. Então, a religião em si, digamos, ela não é a favor nem contra as mulheres. Ela é alguma coisa presente na sociedade e da qual as pessoas se apropriam. Ora, o que acontece na Igreja Católica é que ela é totalmente dominada pelos homens, é uma igreja patriarcal, em que só homens decidem, de cujo poder as mulheres estão excluídas, e que então é uma instituição que na sociedade é, se não a mais, uma realmente daquelas que são mais contrárias à possibilidade que a gente viva com liberdade, né, e autonomia. Nós temos realmente um governo que é contra as mulheres, muito fortemente. E um dos sustentáculos dessas ações políticas é exatamente a religião. Quer dizer, a forma como os grupos evangélicos, especialmente, mas também os grupos católicos, que têm esse posicionamento extremamente reacionário, esses grupos estão com uma ação política muito forte no parlamento. Ultimamente, a gente tem o caso da PEC, que novamente é uma PEC de 2015, e que retornou agora, alguns senadores a puxaram de volta, que é uma proposta de emenda constitucional que vai nos retirar mesmo aqueles direitos que já são adquiridos em relação ao aborto. Quer dizer, na verdade, nós não temos propriamente direitos, nós temos casos, 3 casos, em que o aborto não é considerado crime, não é penalizado. Quer dizer, o aborto continua sendo considerado um crime, mas ele não é penalizado nesses 3 casos. Quando a gravidez resulta de estupro, quando há risco de vida da mulher, e quando há um feto que é provadamente um feto anencéfalo. O que sustenta a volta da PEC, que nos vai retirar mesmo essas possibilidades, é uma PEC sustentada por argumentos religiosos, não é? Nós também sustentamos as nossas posições na ONG por argumentos religiosos, só que são argumentos religiosos a favor da vida. Não contra a vida, a favor da vida das mulheres, para que elas possam viver uma gravidez ou a interrupção de uma gravidez, que elas possam viver o seu direito de querer ou não ser mães, com toda a liberdade, com segurança. Então, nós nos respaldamos em elementos da doutrina, em elementos da fé católica cristã, para afirmar essa possibilidade. Então, quando esses grupos vêm dizer que são a favor da vida porque a Bíblia disse que,
por favor, né? Por favor. São interpretações, e interpretações que, na verdade, conduzem à morte das mulheres. Então, quem não entende que as mulheres podem escolher na sua vida ser mães ou não, que elas podem ter qualquer horizonte de escolha para aquilo que querem da sua vida, não é? Quem não entende isso, quem não entende que há mulheres que, de fato, depois de terem tido, que é a maior parte das mulheres que abortam no Brasil, de terem tido filhos ou filhas, elas dizem: eu não tenho mais condições de criar, então eu não quero mais um filho ou uma filha que vai tirar comida da boca daquelas crianças que eu já tenho. Quem não entende que essa mulher tem todo o direito de interromper um processo gestacional e que ela pode fazer isso diante da sua fé, então interpreta a Bíblia contra a vida das mulheres.